Olá, abençoados e abençoadas que vão assistir esse vídeo. Hoje é domingo, 13 de março de 2022, 13 horas e 55 minutos. E para a glória e honra do nome do Senhor, estou aqui nos Estados Unidos. Estou dizendo isso tudo porque no futuro, até quando eu assistir, eu vou saber onde eu estava, né? Porque às vezes eu gravo um vídeo e depois não sei nem onde eu gravei. Eu gosto, né, de fazer memórias, guardar memórias. É o seguinte, ontem, né, 13 de março, ontem 13 de março não, ontem 12 de março, às 10 horas, Deus falou comigo, tá na hora de você gravar as experiências que você teve comigo. E eu vejo todo mundo gravando, já fiz até alguns vídeos, mas parei de gravar, né? Devido medo, né, daquelas críticas destrutivas, porque a crítica, quando ela é construtiva, ela é bem-vinda, mas tem crítica que é para destruir e abater, né? E eu tenho visto no YouTube pessoas que são como se fosse erva de passarinho, né? A erva de passarinho, ela nasce em cima de um pé de árvore e se alimenta sugando a energia daquele pé de árvore. Mas ela não cresce quase nada. Ela fica pequenininha. Mas já tem a gameleira, não é? A erva de passarinho, ela é considerada um parasita. E a gameleira é um parasita, tipo um parasita também. A gameleira, ela é uma planta, né, uma árvore, que ela nasce em cima de uma outra árvore, ou até ao lado, e ela começa a enrolar aquela árvore, e vai sufocando aquela árvore, até que a árvore morre, e ela continua ali vivendo, mas o tempo todo ela só se alimenta da energia da outra planta. E tem pessoas que é assim, né? Tem pessoas que não teve até de repente experiências com Deus, que todo mundo tem um tipo de experiência com Deus. Mas tem pessoas que não têm comunhão com Deus. E quase que essas pessoas não dizem assim, porque Deus fez isso na minha vida. Não contam testemunhos. Quase que não conta testemunhos. E quando ela vê os vasos de Deus, chega no YouTube e contar as experiências que teve com Deus, e aí começa a criticar, começa a perseguir. Quando alguém diz que Deus falou, aí critica, diz que Deus não tem nos dias de hoje, que Deus não fala, e assim sucessivamente, né? E para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, eu aceitei Jesus em 1984. Acho que eu já fiz 37 anos. E desde que eu segurei na mão de Jesus, né, que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu não quis mais voltar atrás. E ao longo desses anos eu tive muitas experiências com Deus, estou tendo e sei que no futuro terei. E são experiências que tem pessoas que são testemunhas ocular de coisas que eu vivi com Deus e coisas que Deus me disse e que eu contei para essas pessoas que ia acontecer e aconteceu e assim sucessivamente. E sempre as pessoas cobram, né? Apóstola, porque a senhora não grava no YouTube? E eu comento, tem que ser no tempo de Deus, para tudo há um tempo determinado. E vou assistindo os vídeos, né, de profetas que são ervas de passarinho, aqueles que só vai para o YouTube, vai desfazer dos servos de Deus, de pastores, de missionários, de homens de Deus e mulheres de Deus, e até todo mundo que cresce, ou espiritualmente, ou financeiramente, eles estão ali no encalço, pegando no pé. Se tiver 10 mil, 100 mil pessoas, é aí que ele quer mesmo falar mal daquela pessoa, porque sabe que os seguidores daquela pessoa, ao ouvir falar no nome daquela pessoa, vai assistir o vídeo dele ou dela. E aí é uma maneira deles crescer, né?
no YouTube com seus vídeos, dos vídeos dele ser visualizado. Então, o Senhor me falou, são pessoas como a gameleira. A gameleira é uma planta que é como se fosse uma cobra, né? Ela enrola, enrola, enrola a árvore e ela sobrevive sugando a energia da outra planta, seja lá qual for. Pode ser um pé de dendê, pode ser um pé de nicuri, pode ser um pé de coco, e assim ela faz. E a cobra não é diferente, ela fica observando aqueles animais grandes ou pequenos, a presa, e depois ela joga o bote, e depois quando ela joga o laço, o bote dela, ela enrola, enrola, até matar e se alimentar daquela presa, né? E depois ela vai caçar outra. Assim tem pessoas no YouTube, vive caçando servos de Deus, pastores, profetas, né? Pessoas que se dão bem na vida até que não são evangélicos, para poder degredir a personalidade, para falar mal, para perseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos surgirão falsos profetas. E esses falsos profetas, eles têm que ser combatidos realmente, porque é a palavra de Deus. Mas nós temos que ter muito cuidado quando criticar alguém que seja servo de Deus, ungido de Deus. A Bíblia nos fala que teve um profeta que ele ia passando e as crianças chamou ele de calvo. E saiu uma loba e comeu aquelas crianças. As pessoas costumam dizer assim, tem profeta que é coveiro. Profeta coveiro, eu não acho que existe profeta coveiro. Se nós lermos os livros dos profetas, a gente vai ver muitos profetas que Deus, né, disse que ia matar alguém, né, que ia acontecer algo. Aí teve um profeta que Deus falou com ele, que ia matar a mulher dele. E aí? Ele é profeta coveiro? O nosso Deus, o Deus criador do universo, do céu e da terra, que enviou Jesus para morrer para nos salvar, né? E Jeová dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, ele é amor, mas ele é justiça. No dia de Sodoma e Gomorra, ele botou fogo naquela cidade e matou todos, só tirou Ló e a família, assim mesmo a mulher de Ló ficou lá. No tempo de Noé, o que aconteceu? Só ficou Noé e a família dele e os animais. Então Deus, ele não mudou nem vai mudar. Então tem que se acabar com isso de estar chamando os vasos de Deus de coveiro. Profeta coveiro. Mas realmente tem gente que fica dizendo que é servo de Deus e rogando praga A, B e C. Então, se você é profeta de Deus, porque tem uma coisa, o profeta, louvado seja o nome do Senhor, é aquele que ouve Deus falar. Ele ouve Deus falar e ele vai entregar aquela profecia que ele recebeu da parte de Deus, aquela revelação que Deus mandou ele entregar, mesmo que não agrade a pessoa que ele vai entregar, mas ele tem que entregar, que seja boa, que seja ruim, porque no passado era assim. Aleluia, glória a Deus. Então, se vocês lerem a vida dos profetas, que eu sei que tem muitas pessoas que vão assistir esse vídeo e já, né, leu sobre a vida dos profetas. Os profetas não eram muito amados, muito queridos, não. Os profetas, eles sempre foram perseguidos. A Bíblia fala de perseguidores de profeta e matadores de profeta, porque profeta não é para fazer o que ele quer e falar o que ele quer, é para falar o que Deus mandou ele falar, né? Agora tem pessoas que profetizam, né? Tem pessoas que profetizam, e profetizar é dizer assim, em nome de Jesus, eu posso profetizar para vocês que vão assistir esse vídeo. Eu determino em nome de Jesus que a partir do momento que vocês assistirem esse vídeo, a sua vida vai ficar melhor. Deus vai honrar, vai mudar a sua vida para melhor. E aquilo que você vem pedindo a Deus, que já tem um longo prazo, que vocês não receberam, porque Deus libera no mundo invisível aos nossos olhos, no mundo espiritual. Agora, no mundo visível, por exemplo, você pede uma casa a Deus, pede um carro, né? Pede saúde a Deus. Então, às vezes demora um pouco. Tem coisas que é a curto prazo, tem coisas que é a médio prazo e tem coisas que é a longo prazo.
Então eu profetizo que em curto prazo, em nome de Jesus, você vai receber. E se você crê, diga, tá ligado em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, se ligarmos na terra, vai ser ligado no céu. Então eu profetizei. Eu não ouvi Deus falar comigo, que era para eu dizer isso. Aleluia, glória a Deus. Mas eu tenho poder na palavra, como você também tem. Então quem tem poder na palavra pode abençoar e pode amaldiçoar. E eu, mesmo você que está, vai ouvir e vai ver esse vídeo sendo abençoado, eu lhe abençoo mais, em nome de Jesus, né? Jacó mais Esaú já era abençoado, porque era filho de Isaac, mas Isaac chamou os filhos para abençoar. Mas uma profecia é diferente, gente. É algo que a pessoa ouve da parte de Deus e que tem que entregar. Doa em quem doer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí é o estreito de Jeová, né? Porque tem pessoas que só aceitam quando Deus manda entregar, quando Deus fala de algo bom. Aí quando, olha, Deus mandou te dizer que você vai ganhar um carro, que você está doente e vai ser curado, que Deus vai mudar o quadro da sua vida. É o que eu tenho visto mais na internet. É as pessoas profetizando. Vai acontecer, você aqui. Lá é muito like. É milhares de seguidores, porque a pessoa está ali profetizando coisas boas e não é errado. Mas vai um profeta que ouviu Deus falar uma profecia ruim e falar, que muitos não querem aceitar. E aí o negócio estreita. Eu posso profetizar um monte de coisas boas para qualquer pessoa, mas na hora de eu entregar uma revelação, uma profecia, tem que ser verdade. Porque João 8,44 diz que todo mentiroso é filho do diabo e o mentiroso não vai entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no dia 12 de março, às 10 horas, Deus falou claramente comigo aqui, nesse local. Não sentada aqui, mas sentada ali numa máquina de costura. E Deus disse, minha serva, minha filha, Charada e Cantaramanaia. Chegou a hora de você gravar as experiências que você teve comigo e a experiência que outras pessoas tiveram, inclusive pessoas que eu usei você para abençoar, pessoas que eu usei você para falar com elas e que eu mudei a vida. Diga para elas que chegou a hora delas pregar o evangelho em testemunho, contando a história dela, quando ela lhe procurou, a vida como estava, e depois que você entregou a profecia da minha parte, e elas começaram a orar juntamente com você e fazer o que eu mandei, como a vida delas mudaram, e como está mudando. Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse, Pai, louvado seja o teu nome. Tem pessoas que estão saindo das trevas para perseguir os teus servos. Tem pessoas que servem a Satanás e está dizendo que é pastor. E está gravando, tem canal no YouTube para perseguir os teus servos. E o diabo sabe a Bíblia de cor. Pai, eu só vou gravar se o Senhor me proteger nesse negócio. O Senhor vai me proteger, vai me dar segurança, vai proteger minhas filhas, vai proteger minha família, vai proteger meus amigos, vai proteger meus liderados. Porque o Senhor mandou fazer discípulos de pessoas e eu estou fazendo discípulos, são liderados. Arachuricantarai. E pela glória e honra do nome do Senhor Jesus, Senhor universal, que a Bíblia diz para que todos saibam que Jesus Cristo é Senhor universal. Aleluia. E do Senhor Jeová dos Exércitos, o varão de guerra, que não perde parada, não perde guerra. Quando ele entra em uma guerra em favor de alguém, ele não perde a guerra, nem a pessoa que confia nele. Aleluia, glória a Deus. Ele me disse, eu sou o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Por isso que fala, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Está escrito na Bíblia, que o servo do Senhor falou isso, né? O Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Aleluia. E é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele me disse, eu sou o leão da tribo de Judá. E quando ele me disse, eu sou o leão da tribo de Judá, ele disse, deite na minha juba. Deus me deu uma visão, um arrebatamento de espírito aqui nesse local.
desse recinto. E eu me vi deitada, à vontade, na juba de um leão enorme. E a juba era dourada. E eu me vi, aracho. E a partir daquele momento, aleluia, o Espírito Santo me encheu, me senti cheia do Espírito Santo. Comecei a dar glória a Deus sem parar, comecei a falar em línguas. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz lá em João que quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, a gente recebe poder. Poder para desfazer todas as obras do diabo. Então eu estou aqui por ordem de Jeová dos Exércitos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, certa que Ele está comigo, e Ele disse, eu sou o leão da tribo de Judá. Quem criticar de todos os testemunhos que você contar, porque são verídicos, quem criticar e te perseguir, Alabachurianda e Canturimanaia, será um pecador terrível na mão de um Deus irado. Pode ler Bíblia, pode profetizar, pode dizer que é vaso de Deus, pode dizer que seja lá o que for. O Senhor diz que é pecador e vai cair na mão de um Deus irado. Como as pessoas do tempo de Noé zombavam de Noé e caiu na mão de um Deus irado. Como as pessoas do tempo de Ló zombavam de Ló e caiu na mão de um Deus irado. E o Senhor sempre disse para mim, diga, minha serva, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja, Manachuri, Cantaramanaia. Mas quem for limpo, se limpe mais, e quem for sujo, se suje mais. Você que está servindo ao diabo, perseguindo homens de Deus, mulheres de Deus, tanto no YouTube como em qualquer local, que é seu vizinho, você persegue, dentro da igreja você persegue, você serve a Satanás, vai para dentro das igrejas, vai dizer que é servo de Deus, mas você é um satanista e está perseguindo um servo de Deus. Não quer se limpar não? Não quer aceitar Jesus como Salvador não? Aceitar Jesus como Salvador não é difícil, é fácil. Agora você precisa entregar a sua vida a Ele. Se já aceitou Jesus como Salvador um dia, aceite novamente, entregue sua vida a Ele. Glória a Deus, aleluia. E peça perdão por perseguir os servos de Deus, por se levantar contra a obra de Deus. Porque é aquilo que às vezes o pastor, a pastora, o bispo, o missionário, que está lá na casa de Deus, ele não vê, Deus vê. E Deus tem falado comigo que muitos estão lá dizendo que é servo de Deus, mas foi para lá para destruir a obra, para perseguir o povo de Deus. Então, baseado nisso, eu falei com o Senhor, Pai, eu já sofri tanto, eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo que fez na minha vida, por tudo que está fazendo, por tudo que vai fazer, mas Senhor, tem misericórdia de mim. E Ele disse, eu sou um leão, louvado seja o nome do Senhor. E quando um leão está irado, que ele pega uma presa nos dentes, ele segura, ele lasca e ele não solta. Mas que mulher é essa? Que diz que é serva de Deus e está dizendo que Deus é um leão e que a Bíblia diz que coisa horrenda, horrível é cair na mão do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje, eu começo a partir de hoje contando as experiências que eu tive com Deus. E antes, e agora eu vou fazer uma oração. Eu agradeço a Deus por esse momento de estar aqui gravando e agradeço a todos vocês, né, que vão assistir esse vídeo e peço que você passe para outras pessoas também esse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Senhor Jeová dos Exércitos, que enviou, Criador do universo, que enviou seu Filho Jesus para morrer, para nos salvar. Senhor Jesus Cristo, Senhor universal, que enviou o Espírito Santo de Deus, o Consolador, para nos consolar, para nos guiar, para nos orientar, que morreu para nos salvar. Senhor Espírito Santo de Deus,
meu consolador e consolador da igreja, do Senhor, companheiro, amigo. O Senhor é tudo para mim, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, por nunca me deixar sozinho. Obrigado, Jesus, por enviar o teu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço ao Senhor que todas as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo, que assistir esse vídeo, que enviar esse vídeo para outras pessoas, a partir do momento que elas começarem a assistir esse vídeo, Senhor, que o Senhor, meu Pai, faça uma mudança tremenda na vida delas. Penetra do alto da cabeça à planta dos pés e tira tudo que não presta da vida delas. Quem não for salvo, que o Senhor salve, que o Senhor liberte, que o Senhor Espírito Santo convença a aceitar seu Filho Jesus como Salvador. E aqueles que já aceitaram, que são salvos, todos eles, Pai, penetra do alto da cabeça à planta dos pés. Cancela o poder do diabo sobre a vida deles. Desfaz todas as obras das trevas que foi feita para destruir essas vidas. Obra de umbanda, obra de quimbanda, obra de magia negra. Desfaz todas as obras do diabo sobre a vida deles. Repreende os espíritos que foi enviado para destruir ele e a família dele. Dessa pessoa, desse homem, dessa mulher que vai assistir esse vídeo. Deus Santo e Poderoso, desfaz todas as obras do diabo sobre a vida dessa pessoa. Se tem alguém enfermo, que o Senhor cure o enfermo. Liberte os oprimidos do diabo. Expulse os demônios hereditários e familiares da vida dele e da vida dos familiares dele. Abre porta de emprego por desempregado. Providencia comida para os famintos, água para os sedentos. Aos que estão tristes, o Senhor alegre. Aos que estão oprimidos, que o Senhor liberte. Tudo que eles vêm pedindo, que é bom para eles, os sonhos deles, os projetos de vida, os desejos, que é bom para eles, que o Senhor venha dar, Pai. Agora aquilo que não presta, que o Senhor não dê, que o Senhor dê melhor do que o que eles estão pedindo. E assim faça na minha vida, na minha casa, na minha família, Senhor. Continua nos guardando. Guarda ele, guarda todos nós, e todos os teus servos em todo o mundo. Aleluia, glória a Deus. Guarda debaixo do teu sangue, debaixo das tuas asas, debaixo da tua sombra. Coloca em nós as tuas armaduras que está lá em Efésio. Nos livra da tentação, nos livra do mal. Faz de nós verdadeiros adoradores, nos enche do teu espírito, nos dá os dons espirituais. Gera em nós os frutos do Espírito. E eu agradeço ao Senhor por tudo que tem feito, por tudo que está fazendo, por tudo que vai fazer, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, no meu bairro, na minha rua, no meu país. E eu creio que na vida de vocês Ele tem feito muitas coisas também. Mas hoje eu estou aqui para pregar o Evangelho em testemunho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Mateus 24, fala sobre o sermão profético, o princípio das dores. Aleluia, vamos ler até o 14. Glória a Deus, aleluia. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Louvado seja o nome do Senhor. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dizem-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal. Dizem-nos quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então eu concordo com homens de Deus e mulheres de Deus também que tem no YouTube seus canais para desmascarar falso profeta, enganadores, porque o diabo sabe a Bíblia de cor e tem muitas pessoas enganando, dizendo que Deus arrebatou sem Deus ter arrebatado, porque virou brincadeira agora, porque Deus disse, porque Deus falou, porque Deus arrebatou, porque isso vai dar muita visualização no vídeo
né? Vai dar muitos likes e as pessoas estão inventando história. Então, Deus revela para os servos dele que é mentira e que está enganando o povo. E aí eles começam a combater, sim, os falsos profetas e desmascarar que tem que ser desmascarado. Porque a palavra diz que, Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Os enganadores estão por aí, mas com isso não quer dizer que Deus fala direto comigo. Minha serva, eu ouço, diz para a minha igreja e para as pessoas que eu ouço, eu falo, eu sei ler e eu sei escrever. Quando você chega no círculo de oração na igreja, que você faz um bilhetinho, fazendo um pedido de oração, faça uma cartinha para Deus, dizendo, Deus, eu quero isso, 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 em nome de Jesus, me ajuda. E ele vai ler a sua carta e ele vai responder. Porque Deus ainda nos dias de hoje, ele lê, ele escreve, ele fala, ele cura, ele faz milagre, ele faz maravilha, porque eu tenho vivenciado essas experiências com ele. Ninguém nunca me falou sobre isso. Foi vivenciando com ele que hoje eu posso contar as minhas experiências que tive com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no 5 diz, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Tem muitas pessoas que estão brincando, está se manifestando na igreja com o demônio, dizendo eu sou Jesus, eu sou o Espírito Santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus tem falado constantemente comigo para eu vigiar. Antigamente as pessoas chegavam me amaldiçoando, dizendo que foi Deus que revelou que coisas ruins iam acontecer comigo, e eu acreditava. E como eu guardava aquilo no meu espírito, acontecia as coisas ruins que aquelas pessoas tinham dito. E tem coisas boas também que as pessoas falam que Deus falou, mas que Deus não falou. Então tem que se falar o que Deus falou realmente. Não aumentar e nem diminuir, porque quem brinca com Deus morre. E tem muitas pessoas, né, falando em língua, em mistério na igreja, e não é o Espírito de Deus. E lá no livro de João fala como a gente provar se o Espírito é de Deus e se não é. Sabe como é? Quando vê alguém falando em língua na igreja, que você perceber que não é o Espírito de Deus, ou que quiser ter certeza, chega e diga, vem cá, bata assim, ó, devagarinho no ouvido, em nome de Jesus, Jesus veio como homem ou como anjo. Se disser que Jesus veio como anjo, ali é o espírito do diabo. Tem que expulsar. Agora, se disser que Jesus veio como um homem, é o Espírito de Deus. Pode ser que não esteja falando nem o que você quer ouvir, mas é o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui chega a parte onde nós estamos vivendo, né? E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Né? Tá lá na Ucrânia essa guerra, tá lá na Síria, tem vários países que continuam em guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Tem gente dizendo, guerra na Ucrânia, guerra não sei aonde, é terremoto, é tsunami, Jesus já está faltando, isso já é o fim. Ainda não é o fim, está aqui, é o sermão profético, o princípio das dores. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Isso tudo já tem acontecido e vem acontecendo. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão e serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Aí chega o ponto de vista que as pessoas falam, apóstola, né? Em 99 eu fui consagrada a missionária, 2004 a pastora, fiquei de 2004 até 2015 responsável por uma igreja. Em 2015 fui consagrada apóstola, porque Deus disse que ia me soprar para vários países do mundo. E hoje eu estou aqui nos Estados Unidos e tenho conhecido outros países também, como o Panamá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas, e eu tenho uma vasta experiência, sou professora, aposentada, né? Já trabalhei como assistente de administração também. Então, chega ao ponto, olha. Porque até agora eu não gravei esperando a autorização de Deus, porque eu sei que está escrito, então vos hão de entregar para ser atormentado, matar-vos-ão, serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome.
Então tem muitas pessoas que estão contando suas experiências que teve com Deus, está sendo perseguido por causa do nome do Senhor. E tem gente acreditando que esse povo que está perseguindo o povo de Deus, dizendo, se autonomeando, dizendo que é pastor, seja lá onde foi que foi consagrado, e perseguindo os vasos de Deus, é homem de Deus. Mas o diabo também sabe a Bíblia de cor. E aqui no 10 diz, ó, neste tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Né? Uns vão trair os outros, né? Contenda dentro da igreja, um perseguindo o outro, isso tudo a gente já tem visto acontecer. E aqui 11 diz, Mateus 24, viu? O sermão profético, princípio das dores, 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, falando de novo dos falsos profetas, que vai enganar muito. Aqui no quadro diz, e Jesus respondendo disse, acautelável que ninguém vos engana, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Tem gente se manifestando, dizendo eu sou Jeová, eu sou o Espírito Santo, eu sou Jesus, e não é. E muitas vezes eu acreditei nisso. E eu aprendi com Deus, Deus falou comigo, minha serva, quando se manifestar, que vier na sua direção, já dizendo eu sou Deus, não vai ser eu. Porque vai ler o livro dos profetas. O livro dos profetas, Deus estava falando com os profetas e chegava a hora que os profetas diziam, assim diz o Senhor, porque eles estavam ouvindo o Senhor falar. Assim diz o Senhor. E o Senhor tomava o profeta e falava para toda a igreja, para todos que estavam presentes ali. Então, se alguém chega, está ouvindo Deus falar e faz assim diz o Senhor nosso Deus. E aí Deus toma aquela pessoa e começa a se manifestar, louvados mesmo assim a gente tem que vigiar, aí é Deus. Mas o Senhor já me falou que quando chega, tá pregando, já, eu sou Deus, porque eu sou Deus, não é meu Deus. Antes eu acreditava, não acredite, não é de Deus. Pode ter palavras bonitas, falar seja lá o que for, baseado na Bíblia, mas não é Deus. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando está ouvindo a voz de Deus, ele está ouvindo e diz, assim diz o Senhor. O Senhor está dizendo isso e isso. E se Deus quiser, vai se manifestar. Vai possuir aquela pessoa e vai dizer o que ele quer. Ou então aquele homem, aquela mulher vai continuar dizendo, eu estou ouvindo Deus dizendo isso, eu estou ouvindo Deus dizendo aquilo, eu estou ouvindo. E tem muitos mentirosos por aí, né? Outro dia, houve um fato e uma pessoa veio me elogiar, mas os elogios, os aplausos que seja para Jesus, que toda a glória, toda a honra seja dada a Ele, que eu tinha entregado uma mensagem da parte de Deus e aconteceu. E aquela mulher falou assim, um anjo esteve lá na beira de minha cama e me falou isso, aquilo outro. Eu digo, foi mesmo? O anjo esteve lá na beira da cama da senhora. Como foi que o anjo esteve? Não, eu ouvi uma voz falando no meu ouvido, no ouvido de Laela, que ela ia brigar com o marido. E quando pensou que não foi uma briga, que foi um quebra-pau, falando no ouvido, a mulher já estava dizendo que ela viu o anjo, e muitos estão por aí dizendo, ó o anjo aqui, ó o anjo ali, sem ver anjo nenhum. Eu mesmo não vou mentir para vocês, eu nunca vi anjo nenhum. Eu já vi Jesus num momento muito difícil da minha vida, que depois eu conto para vocês, foi quando minha mãe morreu, ele apareceu para mim. Mas para eu mentir que eu estou vendo um anjo ali, anjo aqui, anjo acolá, e tem muita gente mentirosa. Então é preciso que alguém, cada qual no seu quadrangal, tem gente que tem o chamado mesmo para combater os falsos profetas. Mas cuidado, não vá se levantar contra os vasos de Deus, porque ele me disse, eu não estou ameaçando ninguém, eu estou entregando o que Deus falou para mim. Ele disse, eu sou o leão. Ele pegou algo assim, ó, alguém assim, fez assim, ó, nos dentes. E eu vi. E depois ele se deite na minha juba. E me arrebatou e eu me vi assim, deitada na juba dele. Olha, do papo para cima, à vontade, descansando. Você tem sido perseguido? Você tem sido perseguida? Confie em Deus. Ele vai te dar vitória. Os seus inimigos, eles não vão prevalecer. Porque você tem alguém que guerreia por você. Jesus é o leão da tribo de Judá. Descanse na juba desse leão. Louvado. Onde é que está na Bíblia? Mas ele falou comigo para eu descansar na juba dele. Na Bíblia só tem que ele é o leão, mas ele me convidou a descansar na juba dele. Se você crê, ele falou comigo. Se você não crê, ele falou também. Amém? Então aqui está dizendo no 11, surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.
Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por causa de muitos falsos profetas, enganador, profecias de mentira. Muitos casais se separaram, pessoas que estavam noivas para casar, com tudo preparado, alguém chegou e disse, não, essa varoa não é para você, esse varão não é para você, se separou, casou com outro, não deu certo, e depois se descasou daquele para voltar para casar com aquela varoa que foi revelado que não ia dar certo. Gente que está morando em uma casa, a Jeová mandou vender essa casa, a pessoa vendeu a casa, foi para outra cidade, chegou lá, não deu certo e hoje não tem uma casa para morar. Falsas profecias. E isso, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muita gente está desviada por causa de falsas profecias, falsas revelações. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um ditado que pé de galinha não mata pinto. Se Deus mandar, meu irmão, minha irmã, você entregar uma profecia amarga como fel para alguém, vá lá e entregue. O que amarga é que cura. O azedo excita, o doce acalma, mas o amargo cura. Se um servo de Deus, uma serva de Deus for entregar uma profecia que você não vai gostar da profecia, mas receba. Porque tem pessoa que só quer receber coisas boas da parte de Deus, não quer receber coisa ruim. Porque tudo coopera para o bem daqueles que Deus ama e que ama a Deus. No final dá tudo certo. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Mas vamos lá, por que eu estou aqui? Porque eu tenho que cumprir a palavra de Deus na minha vida. Nós, como servos de Deus, temos que pregar o que vivemos e viver o que pregamos. Mas tem gente que prega e não vive. Vive uma coisa e prega outra. Mas aqui Jesus disse, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Então é por isso que eu estou aqui. Para pregar o evangelho em testemunho. Deus falou comigo que Ele quer, Ele está cobrando de mim, Ele está requerendo. Isso, louvado seja o nome do Senhor. E Ele merece que eu faça isso por Ele, que eu exalte Ele, que eu conte para o mundo as experiências que eu tive com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E contar a experiência é contar o testemunho. Então eu começo falando com vocês sobre o meu testemunho. Né? Um dos meus testemunhos que foi a minha conversão. Né? E como foi. Eu nasci, né, em um lar que meus pais eram testemunhas de Jeová. E presenciei muitas coisas. Meu pai, ele era um homem que ele tinha dupla personalidade. A gente achava que era dupla personalidade. Hoje eu sei que meu pai tinha legiões. Quando as legiões estavam manifestadas nele, ele batia em mim, batia em minha mãe, batia em minha irmã. A gente só vivia a corrida. Eu muitas vezes dormi dentro de um curral, no inverno, debaixo de chuva, encostado no lombo das vacas e dos bois, a gente escondido, ele atrás da gente com facão para cortar a gente, do nada. Acordava de noite e dizia que não estava conseguindo dormir e que ninguém ia dormir dentro de casa não, que ele não estava dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas outras coisas, né? E depois daquele sangangu de caroço que ele tinha acabado de fazer, batido na gente, chegava um parente, um amigo, ele chamava a gente como se não tivesse acontecido nada. Minha mãe fazia uma comida, ele comia, dava o resto dos cachorros, jogava a comida fora e a gente não podia comer. E sabe como a comida era feita? No fogo de lenha, debaixo de chuva, botava um frango em cima. E minha mãe tomava toda aquela quentura e tomando chuva para cozinhar aquela comida, que não tinha fogão a gás, não tinha energia. E mesmo assim ele agia dessa forma. Eu sofri, depois eu vou contar para vocês o meu nascimento. Por isso, quando eu coloco esse vídeo no YouTube, eu vou colocar como se ele fosse o segundo, porque o primeiro vai ser o começo, falando sobre o meu nascimento. Eu vou enumerar todos os vídeos. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda não está pronto o vídeo sobre a história do meu nascimento. Então, como testemunha de Jeová, naquela época, louvado seja o nome do Senhor, que tinha, só recebia as crianças com 7 anos. E eu, com 4 anos, já sabia ler.
porque meus pais e meu pai me ensinou a ler. Ele aprendeu a ler na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele tinha dupla personalidade, ele era carinhoso com minha mãe, comigo, com minha irmã, mas do nada ele surtava e ficava irreconhecível. Mas hoje eu sei que ele tinha legiões, porque ele era de uma religião que não expulsa demônio. E aí, nós morávamos em uma fazenda que ele e meus tios e minhas tias herdaram dos meus avós, dos pais deles. E ele foi o fundador do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová lá naquela localidade. Porque ele foi o primeiro a se converter na religião Testemunha de Jeová, que antes se chamava Estudante da Bíblia e depois se tornou, nós somos estudantes da Bíblia, estudante da Bíblia, e depois se tornou Testemunha de Jeová. E aí construí um Salão do Reino, porque meus tios podiam dar um pedaço de terreno para que ele quisesse dar, porque ele era herdeiro. E meu pai também podia dar um pedaço de terreno para quem ele quisesse dar. E o negócio funcionava assim. Vinha um amigo, ele dava um pedaço ali, meu tio dava um pedaço, minha tia dava outro pedaço. E cada um construía suas casas, ficava ali à vontade. Aí eles pagavam o INCRA, pagavam a IBRA, pagavam essas coisas, se juntavam e pagavam, Mas não dividiu para cada um ter sua própria propriedade. Continuou sendo todos juntos ali, morando todo mundo junto ali. E chegou o dia que meu pai deu um pedaço de terreno para fazer o Salão dos Testemunhas de Jeová. E aí ficou anos e anos, só tinha Testemunha de Jeová, não tinha católico, não tinha evangélico, só Testemunha de Jeová. E aí meu tio resolveu, chegou uns irmãos, que moravam em Salvador, e essa fazenda chama Fazenda Madeira, que ainda existe. Fica no município, de Candeias, no estado da Bahia, lá no Brasil. E aí meu tio, teve contato com uns irmãos da Assembleia de Deus, evangélicos, e ficou tão feliz em ouvir aquela pregação, aquela mensagem, e aí deu um pedaço de terreno para construir uma igreja lá. Um determinado primo de meu pai, que eu não vou citar o nome, já é falecido, foi na minha casa falar com meu pai que ele não tinha parte nenhuma naquela terra. Só meu tio, meu pai e as irmãs, Para meu pai derrubar a igreja. E meu pai falou que ele não ia derrubar a igreja, aquilo ali ia dar polícia, ia dar delegacia, que como ele tinha mandado construir o Salão do Rei das Testemunhas de Jeová há anos e meu tio não mandou derrubar, que ele também não ia mandar derrubar. E aí eles fizeram uma reunião lá com outros, arranjou alguém para derrubar a igreja, Na época o Centro Industrial de Aratu, que lá na Bahia se chama CIA, Centro Industrial de Aratu, indenizou algumas fazendas, para passar uma linha chamada linha da Chesse, a Chesse passar, E indenizou algumas fazendas. Então alguém foi lá falar com o administrador do centro, com o presidente, era superintendente do Centro Industrial de Aratu, que os irmãos da Assembleia de Deus tinham construído a igreja Assembleia ali num pedaço de terreno que era do Centro Industrial de Aratu e já tinha sido indenizado. E aqueles homens chegaram e derrubaram a igreja. E depois foi que eles foram ver que ali não era do Centro Industrial de Aratu, era a Fazenda Madeira, que nem quem mandou derrubar, o grupo que mandou derrubar, tinha parte nenhuma naquela fazenda, mas meu pai tinha e meu tio tinha. Então eu fui criada desse jeito, ouvindo os testemunhos de Jeová dizer que a única religião verdadeira é a Testemunha de Jeová, e que as outras todas eram falsas, mas as pessoas quando saem de lá da Testemunha de Jeová, todos ficam inimigos dessa pessoa. Minha tia, ela tinha um problema de hemorragia, e ela já tinha anos com aquela mulher que tinha fluxo de sangue, Tinha mais de 10 anos, só vivia sofrendo com aquela hemorragia. Teve uma ocasião que ela desmaiou, e foi para Salvador, para a casa de um primo da gente que não era evangélico. E lá, ela entre a vida e a morte, fizeram uma cirurgia nela, tiraram o útero e ela precisou tomar sangue.
E aí enrolaram o vidro do sangue, que não era pacote, era um vidro de sangue, enrolaram com um pano preto, para minha tia, quando visse aquele sangue ali, não arrancar, porque ela precisava tomar sangue. E aí minha tia estava lá, coitada, não tinha visto que estava tomando sangue, diziam que estava enrolado, que era um soro, e ela tomando. E foi aí que os testemunhos de Jeová foram lá e viram que minha tia estava tomando sangue. Disse muito desaforo para minha tia entrou em coma, foi para a UTI, piorou a situação. E a partir desse momento os testemunhos de Jeová ficaram todos de mal com minha tia. Mas como minha tia já tinha muitos anos lá e acreditava que era a religião verdadeira, ela permaneceu lá. Até morrer, passou mais de 40 anos indo para o salão do reino das testemunhas de Jeová e ninguém dava um bom dia para ela nem uma boa tarde. Então veja de onde Deus me tirou. Quando as pessoas é de lá, não pode se dar com pessoas que é de outra religião, mesmo que se dê, todas as religiões são falsas, e quando a pessoa sai de lá, fica todo mundo de mal. Porque Jesus disse que o pecado do ser humano, a pessoa pode pecar até 70 vezes 7, mas que é para um perdoar o outro. E lá não tem esse negócio de perdão. Saiu de lá, em vez dele te tratar bem, para trazer de volta, para ser dos testemunhos de Jeová, aí eles lhe perseguem. Se você tiver empregado, ele puder falar mal de você com o patrão, para você sair do emprego, eles vão fazer isso com você. E aí ordena todo mundo de sua família que não pode mais falar com você, não pode receber você na sua casa, nada disso. E eu tô falando a verdade, que eu não tô aqui para mentir. Mas aconteceu um dia, eu já tinha me casado, né? E a igreja, a Assembleia de Deus, foi reconstruída novamente. Né? Se levantou a igreja novamente e prosperou. E aí os irmãos fechavam a igreja para orar em círculo de oração. E quando eu passava, eu ficava invocada com aquilo, porque eles choravam, eles diziam glória a Deus, aleluia. E eu achava que aleluia era uma mulher famosa que estava falando aleluia, aí falava graças a Deus. Aí eu achava que era uma mulher chamada Graça. E aí tinha crianças e pessoas que passavam e jogavam pedra em cima da igreja. A igreja era perseguida, apedrejada. Eu nunca joguei pedra, charada e cantaramanai. E aí quando foi um dia, chegou. E tinha poucas pessoas, né? Que tinham aceitado Jesus como Salvador ali. Então ia para lá pessoas de Salvador, né? Salvador, Bahia, né? Onde nasceu o Brasil. Que hoje a capital é Brasília, mas Salvador já foi capital do Brasil. Nasci também em Salvador, sou soteropolitana, nasci no bairro de Brotas. Glória a Deus. E aí, eu estava no fundo da casa, aqueles crentes não me conheciam, eu nunca tinha visto aqueles crentes. E naquela época tinha uma boca de alto-falante na frente da igreja. E aí eu ouvi a voz de alguém dizer, você que está aí no fundo da casa, que está junto de um pé de rosa, e eles lá dentro da igreja. Aleluia. Você está pensando isso, você está pensando aquilo, Deus tem um plano na sua vida. Deus vai te tirar de onde você está em uma religião falsa, Deus vai tirar. E aí começou a falar toda a minha vida. E eu cheguei para meu esposo e falei, amor, eu estou aqui no fundo do quintal e esses crentes que chegou, esse comboio de crente, essa turma de crente, tem um falando minha vida todinha. E se fosse uma coisa que as pessoas daqui da comunidade soubesse da minha vida, podia ter contado para ele ou qualquer coisa assim, mas não. Eu estava ali pensando, coisa que eu nunca falei com ninguém. O homem estava lá, filho, falando da minha vida. E aquilo me chamou a atenção. Aí chegou, passou uns 4 ou 5 meses, chegou uma outra turma. E aí começou a falar de novo, você tá com a roupa assim, tá assado, sapato assim, assim, Deus manda te dizer, é você mesmo que tá a escutar, entendeu? Essa mensagem assim, assim. E aí um dia eu disse para meu esposo, amor, eu vou lá naquela igreja, vou escondido, porque se os testemunhos de Jeová me vissem ir lá, eles já não iam me aceitar mais no meio deles, eles desassociam as pessoas que vai para visitar uma igreja evangélica, né? E aí eu disse, eu vou escondido que eu quero ver Jesus passar. E aí bati na porta, eu disse, eu vou no dia que a igreja estiver fechada, que os irmãos, né? Chamava testemunho de Jeová, chamava meus irmãos. Que os irmãos não vão me ver lá. Os irmãos não vão me ver lá. A porta fechada, bati, entrei.
E eu tenho uma prima que chama Valda e outra que chama Diva. E às vezes ela dizia, aceite Jesus como Salvador. Acho que Diva falava, aceite Jesus como Salvador. Eu dizia, eu já tenho Jesus, eu sou testemunha de Jeová. Nesse dia, estava todo mundo de joelho lá. Eu não me ajoelhei. E eu peguei e vi as irmãs orando por um cachorro que a parede tinha caído em cima da parede. Não fiquei. Cheguei em casa criticando. Rapaz, os crentes ficam ajoelhados, chorando, orando pela parede que caiu em cima do cachorro. E isso e aquilo. Eu só fiquei de olho aberto, tomando nota. Mas outra vez Deus usou o vaso para falar comigo. Que eu tinha ido lá e contando a história toda. Eu disse, dessa vez eu vou ver Jesus passar, eu vou fazer como os crentes fazem e eu vou fechar os olhos. E nesse dia eu não me ajoelhei, fechei os olhos e comecei a orar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente eu senti que alguém que era muito quente encostou em mim. Mas eu disse, eu não vou abrir o olho. E eu achava que era ou Valda ou era Diva que tinha encostado em mim. Eu acho, não sei se Valda já tinha aceitado Jesus como Salvador nessa época, porque eu sei que tem uma prima minha que chama Diva, que falava para aceitar Jesus. E aí eu disse, deve ser Diva que está aqui encostada junto de mim, que eu estou sentindo esse calor, mas eu não vou abrir o olho, que eu quero ver Jesus passar. E aí de repente, alguém pegou a minha mão, que estava assim embaixo, eu estava com a mão assim, solta assim, né, na direção da perna assim, segurou minha mão e levantou minha mão para o alto. E segurou mesmo. E eu com o olho fechado puxava a mão e a mão não vinha. Aí eu disse, eu vou abrir o olho, que deve ser o Diva ou Valda, que está querendo que eu aceite Jesus como Salvador na marra, e eu não vou aceitar. Eu só vim aqui ver Jesus passar. E aí quando eu tentei baixar a mão não descia. Aí eu fechei os olhos novamente. E para a glória de Deus, antes de se fazer o apelo, os crentes tudo orando, eu caí de joelho diante do altar, aceitando Jesus como Salvador, e me vi ali. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, eu perdi todos os amigos que eu tinha, porque eu nasci na Testemunha de Jeová. Meus amigos eram de lá. A maioria dos meus familiares eram de lá. E comecei a ser perseguida por eles. E aí chegou, quando o marido começou me traindo, e que eles encontravam o marido com outras mulheres, e eles me encontravam, eles colocavam o dedo no meu rosto, alguns deles, que eu não vou citar o nome, por estarem vivos, e outros já faleceram, e diziam, você traiu Jeová, você está no fundo do poço, Jeová vai te matar. Eu disse, agora é que eu adoro o Jeová dos exércitos. Jeová estava com Daniel, quando ele foi jogado na cova do leão, ele fechou a boca do leão. O leão teve que jejuar, maná, xuricã, taramanaia. E o leão comeu os inimigos de Daniel. Ele estava com Sedraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, quando ele foi jogado na fornalha, mas eles passearam ali com o homem de branco, Jesus, o nosso Deus, ele estava ali com ele. E eu disse para ele, Deus está comigo. Jesus deu a vida por mim. E qualquer sacrifício que eu faça por Jesus vale a pena. Eu estou no fundo do poço, realmente. Meu marido está com amantes, não vem para casa mais, abandonou eu e minhas filhas. Mas Jesus Cristo vai me tirar do fundo do poço. Jeová vai me tirar do fundo do poço. Lá eu não me ajoelhava para adorar Jeová. E agora esse Deus Jeová, que você diz que adora, mas é de palavras. Eu dobro o meu joelho diante dele às madrugadas e clamo, e ele haverá de me socorrer. Louvado seja o nome do Senhor. E não vou dizer para vocês que foi fácil, não. Perdi amigos, parentes, herança, glória a Deus, e muita coisa eu perdi, mas eu ganhei Jesus. Então eu quero dizer para você, que foi abandonado pelo seu pai, que foi abandonada pelo seu marido, que é perseguida pelo seu vizinho, aleluia, glória a Deus, que está sendo perseguido no setor de trabalho, que está desempregado, que está doente, que está passando qualquer tipo de problema, Deus está com você. Você não botou esse vídeo para você assistir à toa. Deus mudou o quadro da minha vida, eu sofri muito. Se você ouvir alguém dizer que é cristão, porque crente até o diabo é, porque crente é crer. Agora o cristão, o crente tem que ser crente na pessoa bendita de Jesus, chamado cristão, tem que ter sobrenome cristão. Se não sofra, eu acho que não vai entrar no céu. Porque todo servo de Deus,
Toda pessoa que aceita Jesus como Salvador, entrega a vida a Ele sem reserva. Se separa para servir a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Procura andar na simplicidade, andar na mansidão, ser humilde, seguir os padrões da palavra de Deus, se enquadrar na palavra de Deus, pregar o que vive, viver o que prega, sofre muito. Mas também tem muitas vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito de Deus que não se engana diz que muitas pessoas que vai assistir esse vídeo vai estar numa prova muito grande. Mas assim que assistir esse vídeo, a prova vai passar. Muitas pessoas, Deus prometeu dar bênção, e já tem um longo prazo que essa pessoa está esperando. Deus liberou a bênção espiritualmente, mas tem um longo prazo a pessoa esperando. Deus diz para você que a curto prazo o seu milagre vai se materializar. Aleluia. Aquela porta de emprego, Ele está abrindo hoje. Receba a sua cura. Aleluia, glória a Deus. A porta de emprego está se abrindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela causa na justiça, Deus está batendo um martelo e te dando a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje haverá conversão na sua casa. Aquele filho que você quer que aceite Jesus, em pouco tempo ele vai aceitar Jesus. Aquela filha que você quer que aceite, em pouco tempo vai aceitar Jesus. Haverá milagre de todas as formas dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E essa prova vai passar. Sabe por que você está sofrendo? Porque você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Você foi escolhido como Jeremias do ventre. Você foi escolhida como Jeremias do ventre. Veja o que o Jeremias passou, o que os profetas passaram. E hoje em dia ainda existem pessoas que perseguem os profetas, que perseguem os pastores, que perseguem os missionários, aleluia. Mas quem confia em Jesus, quem confia em Jeová dos Exércitos, não perde batalha. E essa batalha que você está pensando que está perca, que você perdeu, você não perdeu, não, está ganha. Porque Jesus, ele é o teu juiz, Jesus, ele é o teu advogado. Eu tenho experiência com Deus de ocasião que ele foi meu advogado, ocasião que ele foi meu juiz. Ele encarnou no juiz, ele encarnou em um advogado para me defender de graça. Ele encarnou no juiz. Aleluia, glória a Deus. Ele fez a chuva parar. Glória a Deus. Ele fez o vento parar por minha causa. Louvado seja. Ele me curou de câncer no seio. Ele me curou de leucopenia. Ele curou minha filha de meningite. Ele me curou de uma hemorragia. Que os médicos tinham me desenganado. Isso tudo eu vou contar dessa experiência com vocês detalhadamente. E aonde quer que você esteja ouvindo esse vídeo. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja liberto de tudo que te perturba. O desemprego é uma escravidão. Seja liberto do desemprego. Seja liberto da dor. Seja liberto do vizinho que te persegue. Seja liberta, seja livre daquela amante que faz com que o seu marido fique na rua. E aquilo é terrível. A partir de hoje, em nome de Jesus, o seu marido vai largar aquela amante. A partir de hoje, a sua mulher que está te traindo, ela vai largar aquele amante. Porque você sabe que sua mulher está te traindo. Não é todas as pessoas que vão assistir esse vídeo que o marido está traindo, que a mulher está traindo, mas quem tem ouvido o ouço do que o Espírito diz para a igreja, pega a sua parte. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, corta de um lado e do outro. Aleluia. Às vezes um está com problema, outro está com outro, mas ouvindo esse vídeo, Deus vai resolver vários tipos de problema. O seu é um, o da outra pessoa é outro, o do outro é outro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus já entrou com providência em relação à tua causa. Deus não tem filho predileto, nem filha predileta. Ele tem pessoas que se separam das coisas que não é do agrado dele. Tem pessoas que se entregam a ele de corpo e alma. Tem gente que só aceita Jesus e tem gente que se entrega também. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, ele pode mudar a sua vida. Aceite Jesus como Salvador, mas entregue tudo que é seu a Jesus. E não só entrega as coisas ruins, entrega as coisas boas. Entregue seu filho. Você que tem filho, entrega a esposa. Você que tem esposo, entrega seu esposo. Entregue seus amigos, entregue seus inimigos. Entregue o desemprego. Entregue seu carro. Entregue tudo a Jesus. E peça para a partir de agora ele ficar no comando da sua vida. Diga, você que ainda não aceitou, diga,
Senhor Jesus, nesse momento, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego ao Senhor meu corpo, minha alma, meu espírito, a minha família, meus amigos, meus inimigos, essa enfermidade que me perturba, esse desemprego que me perturba, esse vizinho que me perturba. Aleluia, eu entrego tudo ao Senhor, meu Jesus, me dá direção, muda a minha vida, perdoa os meus pecados, lança no mar do esquecimento. Aleluia, glória a Deus, escreve meu nome no livro da vida. E eu prometo, a partir de agora, ser fiel ao Senhor, em todas as circunstâncias. Em teu nome, Jesus, amém, graças a Deus. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, e aguardo. Eu vou continuar contando as experiências que eu tive até aqui com Deus e as que eu tiver enquanto eu estiver aqui na terra, mais outras que eu tiver com Jesus, e Ele permitiu, eu vou gravar vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. E se alguém assistiu esse vídeo, né, está assistindo e acha que é mentira, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, eu não posso fazer nada. A Bíblia diz em João 8,44 que o mentiroso é filho do diabo. E eu não estou aqui para mentir, eu estou aqui para contar a verdade. Porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. E a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde para quem está na tarde, bom dia para quem está no dia e boa noite para quem está na noite. Amém? Fica com Deus.